Boa noite, pessoal. Mais uma live aqui na Susan Clean Viva Live. Essa noite, no dia 27, homenagem especial aos pediatras, dia deles. E da cidade de São José dos Campos também, que é aniversário da cidade de São José e estava lá até agora há pouco. Hoje a gente vai ter como convidados parte da equipe multidisciplinar. Eu vou trazer a Raquel hoje, a psicóloga da Susan Clean, que estará representando as outras psicólogas. Fazendo parte ainda da equipe multidisciplinar, eu trarei a Larissa, e representando, no caso, as nutricionistas. E por fim, vou falar com o personal preparador físico, que é o Murilo. Tá? O tema hoje é um tema importante, é um tema preocupante também, que seria o reganho do peso ou a recidiva, né, da obesidade. Por que a gente fala em recidiva da obesidade? Por considerar a obesidade uma doença. Então, a partir do momento que ela é uma doença, e é uma doença crônica, a gente tem que estar sempre antenado, sempre fazendo as coisas corretas. Para quê? Para não recidivar do peso, por ser uma doença. Lembrando que o cirurgião, a gente faz parte desse processo. É uma parte do tratamento que seria a parte cirúrgica. Mas sem o auxílio da equipe multidisciplinar, a gente realmente tem dificuldade. Já vou chamando a Raquel, então, para ela estar entrando. Tá? Agora que a Raquel está entrando, eu só queria comentar que comecei a fazer a cirurgia bariátrica em 2003. E naquele tempo a gente fazia parte da psicologia, fazia parte da nutrição, fazia parte do preparador. A gente fazia tudo que dava para fazer. E percebemos que, com o tempo, esses pacientes que a gente operou lá atrás vieram realmente a recidivar, a ganhar peso. Por isso, mesmo usando banda naquele tempo, mesmo usando o anelzinho que se usava no estômago, voltaram a ganhar. Essa é a importância da equipe multidisciplinar que a gente comenta. Sem a equipe multidisciplinar junto e trabalhando sempre, vocês fatalmente vão cair na recidiva da doença, porque é uma doença, tá? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Raquel, mensagem então para o pessoal que está começando nessa trilha aí para uma cirurgia bariátrica, começaram a procurar a gente. Qual o recado que a gente pode dar para que daqui uns 10 anos, depois de muito tempo de operado, eles se mantenham no peso que eles desejam? Perseverança, otimismo, dedicação, resiliência, tudo isso faz parte para um pós de sucesso. Tá? Então, explica para eles qual é a importância da psicóloga no acompanhamento desse pós-operatório desses pacientes e na vida deles. Muitos, no geral, muitos ainda têm uma certa dúvida em relação à psicologia, porque eles dizem, eu vou operar o estômago, né? E por que eu preciso passar no psicólogo? Mas o que eu tenho para dizer é que a psicologia é uma ciência que ela faz análise de comportamento. Nós estudamos os comportamentos, né? Só que comer é um comportamento que pode ser por questão fisiológica, como pelo fator emocional e psicológico também. Então, na verdade, a psicóloga ela vai trabalhar processos de psicoeducação para que essa pessoa ela tenha uma consciência melhor frente à relação dela com a comida. Você Não tem concorda? certo e nem errado, né? Muitas vezes a pessoa ela precisa ter um entendimento dessa relação frente à comida, porque existe a questão das memórias afetivas, do hábito anterior, já emparelhado a questão da saciedade, do prazer imediato. Então, não que a pessoa não vá mais poder comer, claro que não, ninguém opera para não comer nunca mais, até porque é muito bom comer, né? Mas a questão da consciência frente à quantidade, à qualidade, faz uma diferença para um pós-operatório. É isso que eu ia te perguntar. O fazer um pré-operatório muito bem feito, acho que é o começo de tudo para dar certo. Não Com concorda? certeza. Sim, sem Tá. dúvida. Eu vou deixar um tempo aberto também, vou pedir para o pessoal que está nos acompanhando, os amigos todos, que as dúvidas que vocês tiverem com relação à parte principalmente da psicologia ou para a Raquel, vocês podem estar fazendo o que eu já passo para ela, porque depois nós vamos ter a nutricionista e vamos ter o preparador. Então fica difícil a Raquel responder, pelo menos aqui ao vivo para vocês, tá certo? Tá? Raquel, vamos lá. Sim. Vamos lá. Hoje, eu tenho visto alguns colegas, eu estou insistindo muito no pré, porque eu estou vendo algumas pessoas querendo tentar antecipar a cirurgia. Para eles, operar o quanto antes é o segredo.
E o segredo não é esse, por isso que eu estou te passando, comentando isso. O quão importante esse preparo pré-operatório para já trabalhar com eles para mudança de comportamento, de hábitos e por aí vai. Você vê essa importância também desses pacientes? Sem dúvida alguma. Justamente pelo trabalho da equipe multidisciplinar, eu não falo somente da questão da psicologia, mas a atuação da nutrição, ela faz muita diferença. Porque dá para fazer substituições de alimentos, né? Muitas pessoas recorrem dizendo, eu como mais por conta da ansiedade, ou quando eu estou nervosa, mas isso é um comportamento de compensação daquilo que muitas vezes emocionalmente eu não consigo resolver e eu vou buscar um alívio mental imediato. Eu até brinco, gente, o cérebro ele é um órgão e ele cansa como qualquer outro, né? Se eu sobrecarrego com muita informação, com pensamentos negativos, de preocupação, ele vai pedir um alívio. Então tem que ter esse entendimento que a comida ela não pode ser uma válvula de escape em nenhum momento, mas ela tem que ser justamente valor nutricional para manter um corpo. E aí eu até acabo emendando para eles, né? Dependendo, eu vou falar a minha idade aqui. Tem muita gente vendo, não? Mas, por exemplo, no meu caso, a comida, na verdade, ela é para manter um corpo de 35 anos. Então eu até brinco, um rim, um pâncreas, um fígado, um cérebro, que há 35 anos não param de funcionar e que carrega uma mãe, uma esposa, uma profissional. Então eu preciso entender que o combustível de qualidade e a quantidade correta é que vai manter esse corpo funcionando corretamente. Exatamente. E aí, nesse momento de pandemia, o que a psicologia pode dar ou passar de lado positivo e negativo? Apesar que a gente só vê lado negativo, lógico, né? Mas o que dá de tirar de positivo e negativo com relação a essa pandemia? A questão positiva está muito relacionada a nós olharmos para dentro, né? É um momento de pura reflexão, de ver como nós temos caminhado, dirigido a vida até aqui mesmo, né? Nos percebendo. Foi como eu já disse anteriormente numa outra live que fizemos. Normalmente nós acordamos só para executar. Eu levanto para ter que fazer, para ter que resolver, para ter que dar conta. Então são muitos afazeres. E o sentido não pode faltar. E por vezes nós só realizamos, então nós nos tornamos tarefeiros, mas o sentido ele fica vazio. E aí tem horas na vida que eu não me percebo. Então as pessoas falam, onde foi que eu me perdi? Né? Mas existe essa condição só das atribuições diárias. O sentido das realizações, às vezes, eles ficam por menor. Então, nessa questão positiva, eu vejo que a pandemia ela trouxe isso para nós, uma reflexão maior sobre o nosso interno. Na condição negativa é que, como nós nunca passamos por isso, a sensação de vulnerabilidade, de insegurança, ela está muito mais acentuada. E aí vem os sintomas da ansiedade, um estado deprimido, síndrome do pânico, insônia. Né? Por aí, né? Nesse Por aí momento vai. também, que nós estamos meio que proibidos de reunir, como substituir, então, essas reuniões de grupo que se faz para acolhimento e para a família? Porque é muito importante, né? Esse tipo de trabalho que vocês fazem, no pré-operatório principalmente, vamos dizer, trazendo eles para o reconhecimento do problema e, vamos dizer, onde eles estão entrando, e também dos familiares para estar ajudando, né? Que mensagem a gente pode deixar para eles agora, já que a gente não está conseguindo fazer essas reuniões de grupo? Não perder o contato com a equipe multidisciplinar. Por exemplo, no caso na Suzan Clean, nós temos atendimentos online, então nós estamos trabalhando fervorosamente, dando todo o suporte aos pacientes e aos familiares, caso haja necessidade, mas não perder o contato com a equipe, seja por e-mail, seja por atendimento online, né, e tirar as dúvidas, sugestões, recorrer sempre que possível. E os amigos e familiares? Tem uma influência tremenda, justamente por essa questão afetiva relacionada à comida, né? Porque ela está muito envolvida tanto na questão de satisfação quanto na questão de um estado deprimido. Então nós temos que observar muito bem mesmo essa questão familiar e de amizade quando existem reforçadores para um comportamento alimentar inadequado. É difícil você ir, por exemplo, ir num churrasco muitas vezes, ou estar na casa de alguém e comer numa quantia certa. Né? Eu até brinco com as pessoas, quando você vai numa festa, você vai alimentado antes? Claro que não, eu passo o dia inteiro sem comer, né? Mas a ideia é o que eu sempre digo, quando a gente busca por questão de saúde, né? Eu falo que ser magro não é sinônimo de saúde, mas
saúde, qualidade de vida, a gente tem que rever alguns comportamentos que antecedem, né, essa questão de compensação ou falta de limite. E qual a estratégia, então, para eles comerem só o que devem? Trabalhar a questão da psicoeducação e consciência alimentar. Se fala muito de reeducação alimentar, mas nós entendemos que existem alguns fatores de resistência, fatores psicológicos mesmo de resistência, sabe? Das pessoas, não, eu sempre fiz assim, então não tem problema nenhum. Mas trabalhar a questão da consciência de que funcionar corretamente, para que eu venha funcionar corretamente, é uma estratégia adequada. Eu digo que ninguém opera para não comer. Tudo pode, desde que tenha limite e cautela. Diz uma coisa, Raquel, para mim, porque essa queixa acho que chega mais para vocês. Com relação à sexualidade e à libido, sexo masculino e feminino, você vê o quê? O que você acompanha? É mais aumento ou perda da libido e com relação à sexualidade, tanto no homem quanto na mulher? O que você está vendo no seu dia a dia? Perda da libido. Não vejo com tanta incidência na questão masculina, talvez em alguns momentos, não sei se eles não relatam, por uma questão, né, de colocar para a psicóloga essa relação, mas a mulher, na questão feminina, tem uma incidência muito grande, essa questão da libido na ausência. Pode ser por questão hormonal mesmo, como pode ser pela questão de distúrbio de autoimagem. Quando elas passam no pré-operatório, a gente fala sobre a transformação do corpo, elas pensam na questão de ficar magra, né? E aí eu falo, mas você considera a sobra de pele? Elas, mas vai ficar tão feio, né? Eu falo, não, quer dizer que a cirurgia deu certo. Pensa de um outro lado. Que bom, quer dizer que a cirurgia deu certo, porque é o processo cirúrgico. Depois faz as reparadoras. Mas até elas terem esse entendimento e se adequar ao novo corpo, muitas delas ficam envergonhadas e a questão da libido cai mesmo. E os divórcios? Também tem uma alta incidência em alguns casos, porque tem que trabalhar isso na questão conjugal, tanto para o homem quanto a mulher, nessa questão da libido, mas tem um outro fator. Estou falando no caso da mulher mais, tá? Que é o que mais chega para mim. Tem a falta da libido, mas tem a autoestima muito elevada. Por quê? Ela começa a se vestir melhor, ela começa a se perceber melhor, perceber como pessoa, até a transformação desse corpo. E aí acaba impactando na relação de casamento mesmo. E infelizmente alguns se divorciam. Mas, gente, não se preocupem, porque tem terapia de casal, isso dá para resolver, não precisa ter separação, tá? Eu já ouvi dizer que a volta da libido volta com esse segundo relacionamento, viu? Para quem passou, pode até arriscar. Parece que o negócio fica bom depois, tá? Isso é o que vem, mas a gente não tem essa certeza, né? Então, isso é importante, né? O pessoal, Nunca ninguém me trouxe isso ainda. eu sei que a Raquel explica muito bem, tira todas as dúvidas e tudo, mas lembre-se de mandar as perguntinhas para ela, tá? Quem tiver as perguntinhas, manda, que a gente vai tentar passar para ela, tá? E com 5 minutos a gente passa, assim, vem as sessões de perguntas, que são as melhores. Senão só ficam nas minhas, e as minhas eu coloco a Raquel em causa justa desta vez, que fica difícil, né? Eu estava comentando aqui, para mim, o paciente depois, quando ele realmente opera, é um segundo nascimento que eu creio. E como segundo nascimento, a gente vê cara, não adianta querer adiantar as coisas. Tanto na comida quanto no comportamento. Tudo é uma evolução. Eles vão chegar na fase, vamos dizer, madura deles, né? Na fase adulta. Mas até para lá, vai ter até chegar lá, tem aquela dietinha que é a dieta líquida, que é a papinha, como a gente faz na criança também, que não dá para sair comendo. E tem aquilo que a gente vai preparando, até um dia a gente fala, agora você está preparado, sai para a vida. Mas lembrando que os pais estão sempre ali, para qualquer problema que tenha. E a equipe multidisciplinar, eu penso assim, naquele primeiro ano, segundo, a gente está muito junto. Isso é importante, né? Mas eles não podem esquecer que a gente está lá sempre. Então, quando começarem os problemas, nos procurem. Venham antes se precisar. Isso realmente é necessário para eles puderem suportar tudo que vem por aí e poder, vamos dizer assim, a mudança do comportamento que você tinha dito, poder eles estarem trabalhando isso muito mais fácil, né? O que você acha?
Acho corretamente, até porque, pelo menos falando da equipe Susan Clean, nós estamos preocupados com o pós-operatório também. A ideia não é só operar, mas mantê-los de uma forma instruída para saúde e qualidade de vida a longo prazo, né? O que nós queremos é que isso mesmo, que eles se resgatem em questão de saúde física, de questão orgânica, emocional, para que eles sigam, mas com cautela. Deixa eu trazer uma perguntinha aqui. Estão me falando sobre compulsão. Lógico que a gente não acha compulsão bom, mas tem alguns que dizem que é o contrário. A libido ficou de um jeito que agora tem compulsão pelo sexo, né? E compulsão ao doce. Compulsão ao sexo, compulsão ao doce. Como trabalhar isso? Compulsão, ela está associada a um padrão de comportamento, porque pode ser pelo doce. Tá para ouvir. Deu? Deu para ouvir? Oi? Repete de novo, porque deu umas cortadas, né? Tá, eu falei que a questão da compulsão, ela é um padrão de comportamento. E aí, ele pode se expandir para diversas áreas. Então, por doce, pelo sexo, pela comida, pela bebida, pelo cigarro em geral, né? A gente tem que saber por que a manifestação desse comportamento está diretamente associada ao doce. Pode ser, muitas vezes, uma questão só da memória afetiva, só de fuga. Então, tem que saber onde esse comportamento está emparelhado para que ele se estenda ao doce. Ok. Deu para Parece que o som entender? tinha sumido, mas voltou o som. Vocês estão falando que voltou o som, então deu Voltou. para Tem entender gente você falando que também. voltou. O marido Então, está ótimo. preocupado com a compulsão da mulher pelo cartão de crédito, né? Porque daí estou vendo aqui que querendo trocar, comprar roupa e sapato o tempo todo, né? E no caso a compulsão é para tudo, né? Tá No certo? E geral. aqui, como Mas lidar com a queda do cabelo? Tem alguma ideia assim da parte psicológica? Como que a gente pode trabalhar essa queda do cabelo? tem a ver com a questão da autoestima, né? Afeta, porque quando a pessoa ela pensa. Normalmente a gente fala, já sabe por que vai fazer a cirurgia bariátrica, né? O que te levou? Eu quero saúde e qualidade de vida. Mas eu sempre digo, para buscar saúde e qualidade de vida, existem algumas renúncias. A gente paga alguns preços, né? Para toda escolha tem renúncia. E a pessoa vai ter que passar por esse período entendendo que é um processo. Cabelo cresce de novo, mas ela vai ter que elaborar muito bem essa questão da autoestima dela no período da queda. Ok. Pessoal, nós vamos salvar a live, não se preocupe, tá? Vai dar para ver tudo depois, para quem não conseguiu ouvir o que a gente está tentando passar para vocês, né? O pessoal aqui está perguntando também como lidar aí com essa ansiedade para ver os resultados que eles esperam pós-operatório. Que é um problema, né? Eu, Eles imaginam, como você falou, eles imaginam que vão ficar magros, né? E não é isso que a gente quer um neguinho saudável. E lembrando isso. que sucesso da cirurgia também é sucesso com relação ao tratamento das comorbidades, da doença. Então, é difícil dizer o que é insucesso, né? O que foi recidiva, tá certo? Porque o sucesso, se ele melhorou das doenças que tinha, já é um sucesso. E se mantém muito tempo melhorada, mais ainda, né? O peso é outra relação que a gente depois já estamos discutindo que fica por aí. Mas e aí, essa ideia de imaginar o que eu quero ser e ter que compartilhar ou ter que conviver com o que eu estou sendo. Como que é o negócio? Talvez a mulher, né, é muito visual. Elas têm um parâmetro dessa questão visual, porque o tempo todo, quando nós estamos em sociedade, né, na relação com o outro, muitas vezes tem aquela questão de eu não me perceber por muito tempo quando eu estou acima do peso. Uma dica que eu dou, por exemplo, para quem vai fazer a cirurgia bariátrica, que fala eu não me vejo mais no espelho, eu já começo a falar, comece a se olhar. Porque você tem que se perceber novamente. Tem pessoas que me relatam que falam, não, depois que eu ganhei peso, eu só olho do pescoço para cima. Então, possivelmente, depois que ela fizer a cirurgia, pode ter uma distorção de autoimagem. Porque até ela reconhecer um corpo que ela negava há muito tempo, leva um tempo para isso. Então, tem essa questão da pessoa começar a trabalhar a autopercepção novamente frente ao espelho. Tá certo.
Olha, tudo que é bom dura pouco, né? Você entendeu? Já está acabando. Eu queria que você fosse despedindo, então, dos nossos ouvintes aí, dos nossos telespectadores, nossos amigos, pacientes, por aí vai. Eu Voz é sua. agradeço a oportunidade novamente. Um grande beijo a todos vocês. Continuem no processo, tanto no pré quanto no pós-operatório. A equipe Suzan Clean é uma equipe que está buscando sempre qualidade e excelência no atendimento a vocês, no suporte. Então não percam, não se percam nesse processo e estejam sempre em contato conosco. Raquel, eu queria também, se você pudesse, se você permanecer, ver algumas perguntas que você possa responder, você vai respondendo para o pessoal que está mandando, tá? Porque Tá eu ótimo. estava interessado em te ouvir. Fica com Deus, Raquel. Obrigado, viu, linda? Obrigada a vocês. Tchau. Vamos lá, pessoal. Agora vamos mudar. Vai vir agora a Larissa, nutricionista, para a gente continuar no que a gente vem discutindo, né? Que seria esse reganho do peso e o que fazer, né? Mas vocês podem ver que tá junto com a equipe, o tempo todo, é o que é importante. Não pode perder esse contato. Larissa já está aqui na tela. Olá, boa noite. Larissa, chegou talvez agora, né? Agora é a vez. Vamos lá. É a vez do problema, porque o pessoal vai na alimentação, né? Vai, sim. Então, eu queria que você desse aí boa noite para o pessoal, enquanto eu vou ver o que fazer aqui. Boa noite. Vamos lá, gente. Falar um pouquinho sobre a recidiva, a prevenção, né, para não chegar a ter um reganho de peso, né, comprometendo aí o resultado da cirurgia. Eu acho importante a gente esclarecer que a recidiva, ela pode acontecer a partir do segundo ano, né, quando completar aí 24 meses de cirurgia, e ela se caracteriza pelo aumento de até 50% do peso perdido, né, do peso eliminado com os primeiros 12 meses do pós-operatório. E tem também, né, essa situação, e a outra seria de ter o retorno de alguma comorbidade, né, que a obesidade trouxe, foi tratada com a perda de peso, e de repente, né, eu cuidei aí de um diabetes, cuidei da hipertensão, e elas voltaram, né, depois desse período, ok? Então, nós temos aí estudos que mostram, né, entre 12% a 35% a recidiva do peso para pacientes que passaram pelo bypass, né? E do sleeve pode chegar a 50%. Lembrando, né, que pela literatura dos estudos, né, que nós temos aí, o sleeve pode ser, em alguns casos, que traga uma perda de peso menor. Embora, né, doutor Jaime, para nós não temos, né, com os pacientes que nós acompanhamos, nós não vemos essa diferença. No emagrecimento, em relação ao emagrecimento, comparando o sleeve com o bypass, né? Então tem um segredinho aí, né? Certeza, estou vendo aqui, mandando, tem operado, operei 4 anos, e ganhei uma graninha até agora. Ela entendeu qual é a parte dela com relação ao comportamento que ela tem que ter, principalmente nutricional. Sim, Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Você falou em recidiva. Como ver essa recidiva? E quais são as principais dicas que podem ser dadas para evitar esse reganho de peso? Bom, então vamos lá, né? Para nós brasileiros, um dos vilões que acabam trazendo um grande aumento do peso é a questão do consumo de bebidas açucaradas, tá? Então, bebidas açucaradas como sucos de caixinha. Então, a nossa orientação, já no pré-operatório, né, da reeducação alimentar pré-operatória, é que deixe de consumir, né, esses líquidos concentrados aí, mesmo que seja açúcar da própria fruta, porque são calorias, né, provenientes do carboidrato. Então, o ideal é que a gente evite não somente o consumo de sucos, mas dá preferência às frutas, né, de uma forma integral. Então, pegar a fruta na fruteira, consumir casca, mastigação, né, porque assim, é diferente. Se a gente for pensar que o suco de fruta, muitas vezes a gente vai usar uma porção maior de fruta para prepará-lo,
ele vai se tornar mais calórico, tá? Então, eu vou dar o exemplo do suco de laranja, que eu gosto bastante, que fica mais simples, né? De ter de entender. Então, para fazer um copo de 200 ml, por exemplo, 300 ml, a gente pode chegar a usar aí 5, né? Talvez 6 laranjas, do sumo puro da laranja, né? Quando a gente fala em consumir uma única fruta, pegar da fruteira, chupar a laranja, enfim, a gente consegue associar e se sentir satisfeito com uma única unidade de fruta, né? Então, a gente tem que pensar que o suco, a gente multiplica essas calorias. E um outro ponto que é conveniente a gente colocar para prevenção, né, do que a gente está abordando aqui, é a questão da bebida alcoólica. Então, a bebida alcoólica, muitas vezes, o paciente não comenta. E depois desse primeiro ano, vai aparecendo de uma forma ali descompromissada, ele não leva muito a sério, né, esse consumo, mas é importante a gente falar das calorias. Então, se a gente comparar gordura, carboidrato, proteína e as gramas de álcool, né? Então, 1 grama de gordura, a gente tem 9 calorias, ok? Se a gente pensar no álcool, por grama, nós temos 7 calorias, enquanto que o carboidrato e a proteína nos fornecem 4 calorias por grama. Então, gordura, né, essa condição aí da bebida alcoólica, são muito calóricos de fato, tá? E aí eu vou comentar uma história engraçada que aconteceu em um grupo, né, com paciente pós-operatório, e a gente abordando, questionando, perguntando onde eles tinham dificuldade. E a pergunta foi para um senhor, né? E você consome muita bebida alcoólica? E ele respondeu para nós, sempre que o sol se põe. Então, praticamente diário esse consumo, né? Então, realmente, às vezes é um detalhe ali na alimentação que o paciente não considera, né, ser nocivo e que realmente vai trazer, né, vai contribuir para o aumento do peso, sim, a médio e longo prazo. Outra questão é a composição das refeições, tá? É importante a gente agregar bastante proteína, então a metade do prato deve ser tomado aí, deve ser, né, estar composto por principalmente proteína. Os vegetais, então, tanto crus quanto refogados, então uma folha, um legume, né, cozido ou cru, se for da sua preferência, e agregar o carboidrato numa quantidade ideal, né, conforme a gente orienta, conforme a gente coloca no plano alimentar, na dieta. É uma forma da gente ter, né, a segurança, conseguir ali controlar a quantidade, né, de calorias ingeridas. Embora ele esteja falando bastante das calorias, não convém, né, como eu digo, andar com a balança debaixo do braço e tampouco essa condição de querer saber caloria dos alimentos. Mas dá preferência sempre a alimentos in natura, ok? E com certeza, essa questão aí de composição do prato. Muitas vezes a gente solicita o diário alimentar e aí a gente observa, né, muitas refeições. Tá consumindo? Se a pergunta tem consumo de verduras, legumes com frequência, não deixa faltar na sua alimentação, nos seus lanches, as frutas, né? E vale lembrar que a fruta pode ser junto no almoço, né? Não necessariamente no lanche intermediário. E quando vem o diário, a gente tem a surpresa de muitas vezes a refeição ser composta, né? Ser composta por arroz, feijão, a proteína. E cadê os vegetais, tá? Então, a questão dos vegetais aí contribui fortemente para a saciedade, né? Visto ter uma excelente quantidade de fibras. Então, as fibras vão favorecer a saciedade. Voltando um pouquinho, como eu falei dos líquidos, né? Em relação à bebida alcoólica, a sucos, né? Bebidas concentradas, é importante reforçar que tem um esvaziamento rápido. Então, muitas vezes, fazer a troca de um lanche por um copo de suco, embora use muitas frutas ali, vai esvaziar rapidamente. Então, o paciente vai sentir fome quanto antes, né? Então, aquele intervalo que a gente pede entre uma refeição e outra de 3 em 3 horas, um copo de suco não vai sustentar, tá bem? Outra questão importante, que também é fonte de proteína, são os laticínios, né? Então, leite, queijo, iogurtes, lembrando que sempre na versão aí, né, zero gordura, livres de açúcar, também vão trazer um benefício. Então, o grupo de leite e derivados, eles vão favorecer o consumo ideal de cálcio, e isso pode favorecer também o controle do peso, assim como emagrecimento,
por conter, né, essa quantidade, por ser fonte de cálcio. O cálcio pode promover, né, a apoptose, que seria a morte das células de gordura, né? Então, a destruição dessas células. E alimentos fontes de cálcio também vão favorecer contração muscular. Lembrando que para esse controle, né, que nós precisamos aí, que o paciente tenha em termos de manter o menor peso atingido, com 1 ano, com 2, né, e assim por diante, a atividade física tem um peso imenso, né? Então, a alimentação também tem que estar adequada para que o paciente consiga executar essa atividade e que com ela, né, receba, né, os benefícios aí, ok? Ok, Larissa, Larissa, vai subir duas perguntas aqui. Sim. Uma fala. Eu já respondo. Depois de 3 anos operado. Tá do reganho? Claro. Da 3 quilos. Não, de forma alguma. Vai reganho. Tá? É o que eu faço. Mas tem uma aqui que perguntou sobre a proteína vegana. Se poderia ser proteína. Deixa eu ver aqui. Proteína de soja. Você tem costume de pegar uma proteína diferente? Tem alguns pacientes, né, com whey protein, que é o que a gente mais prescreve, tem dificuldade de fato na digestão. Muitas vezes, né, já vem aí com uma intolerância. Não que o whey, né, seja proibido para pacientes que têm a intolerância à lactose, mas por uma questão mesmo de ter uma digestão mais confortável. Então, algumas vezes, a gente prescreve, né? Eu costumo prescrever sim. Então, proteína da ervilha, proteína da soja, para alguns pacientes isso é necessário sim. Tá, e a suplementação? Vamos falar um pouquinho da suplementação para eles? Sim. Bom, então a suplementação, como a gente estava falando da alimentação, é importante, né? No pré-operatório imediato, no primeiro ano, no segundo ano. Lembrando que é super importante a questão de... Tá tendo eco? Tá tendo eco. Acho que problema com isso aí. Tá melhor? Não, tá melhor ou não? Melhorou? É que quando eu falo, repete aí, né? É um eco. Deve você deixar mais baixo para vocês que fica melhor. Será? Vamos tentar. Bom, melhorou o volume? Alô? Oi? Não melhorou? Eu ouço o eco, mas pode parar quando você falar. Eu falo menos. Fala da suplementação. Para mim não está dando eco, não. Bom, então a questão da alimentação é primordial, né? E a suplementação, ela vem como complemento, né? Do que falta por conta da absorção de nutrientes. Quando falta alguma vitamina, algum mineral, então, por exemplo, numa anemia, o metabolismo vai ficar mais lento. No caso de uma deficiência em vitamina D, o mesmo vai acontecer, né? Então, o paciente fica menos disposto. Então, a gente tem que entrar com as vitaminas naquele paciente que a gente acredita que daqui 1 mês, 3 meses, que seja, né, a nossa próxima consulta, para que de fato não ocorra deficiência, porque isso realmente vai interferir e atrapalhar, tanto na perda de peso, quanto no controle do emagrecimento, né? Aquele emagrecimento que já foi conquistado, certo? O complexo B, né? Então a vitamina B12 também é muito importante, né? Em toda a vida aí do paciente pós-cirurgia. Então, o melhor caminho, né? Como a Raquel colocou, e como a gente sempre busca reforçar, o acompanhamento com a equipe ele é muito importante, né? E sempre que o paciente tiver alguma mudança na forma como ele se sente, seja na atividade física ou no seu rendimento, né, em relação aos seus compromissos do dia a dia, é bom voltar com a equipe, porque pode ser alguma deficiência nutricional, não é? Você tem um fone de ouvido, Larissa, para colocar? Estão falando com o meu retorno aí, que você está muito alto, por isso que eu ouvi o eco. Aí, o meu som para você que recebe que fica alto. Eu vou tentar mudar a posição. Pode ser? Continua com eco? Continua com eco? Continua. Larissa, estava no comentário de uma
paciente aqui, uma pessoa que estava com muita sensibilidade na gengiva, não sei se estava com sangramento gengival. O que podemos falar com suplementação para ela? Suplementar o quê? Pode ser vitamina C. A gente tem alguma relação, né, com algumas alterações também com a vitamina, o complexo B pode causar algumas fissuras, né, na cavidade oral, nos cantos da boca. Então é questão da gente verificar mesmo os exames, mas a vitamina C ela é bem indicada, sem dúvida. Tá. Eu vi também você comentando no início, acho que foi importante mesmo, a respeito da bebida alcoólica. É um jeito da gente absorver carboidrato uma quantidade grande e muito rápido. E aí realmente vai caindo, não vai ter dificuldade para perder o peso. Está se enganando. E a história do doce que você falou também, apesar de esvaziar rápido, ele é absorvido alto, ele é absorvido muito rápido também na parte intestinal alta. Então não vai chegar nada lá embaixo. Então com isso ele vai ter fome logo, como você comentou. Então é importante comer com muita fibra. E lembrando que a fibra, querendo ou não, seria o antídoto que tem esses carboidratos, né? A laranja é formada daquele jeito, não vem com suco de laranja do pé. Ela vem com uma laranja, com tudo. Então ela tem, o antídoto dela é a fibra dela, e por aí vai. Isso foi muito importante. Lembrando também que a absorção alta e rápida do álcool vai levar esses pacientes a ter problemas hepáticos, porque absorve muito rápido esse álcool, não é metabolizado. Então, possivelmente vai agravar problemas no fígado desses pacientes, ok? A médio e longo prazo, com certeza, vai ter essas dificuldades, sim, né? Possivelmente lesões no fígado, sim. Larissa, o que poderia dar de dica para suplementar os pacientes com anemia, com deficiência de ferro, sem ser a suplementação? Bom, então, para favorecer a absorção do ferro, é importante associar a vitamina C. Então, temperar a salada, né, com limão, por exemplo, é uma forma da gente favorecer a absorção do ferro contido aí na carne vermelha, contido aí no feijão, né, embora seja de origem vegetal, né, a forma do ferro ali que se apresenta, mas é a forma que nós temos de favorecer. E não agregar fontes de cálcio às refeições principais, porque o ferro e o cálcio competem em absorção, né? E aí nenhum nem o outro vão ter a absorção que merecem. Então, deixa aí leite derivados, né, do leite para as refeições intermediárias, assim como o café da manhã, ok? E evitar, né, café, chá mate, chá preto, essas bebidas que acabam também dificultando a absorção do ferro. Larissa, como eu falei para a Raquel, o papo está gostoso, passa rápido, o assunto é que a gente gosta, né? Então passa rápido. E eu vou acabar colocando o Murilo já daqui a pouco no personal, mas eu queria que você deixasse a sua mensagem final, Sim. seu adeus, então, dizer, né, ao paciente que muitas vezes, quando ele tem dificuldade com essa questão do reganho de peso, no sentido, né, de que fez a cirurgia, tem os 2 anos e que passou a ver um aumento desse peso, volte para a equipe, né? Muitas vezes o paciente fica com vergonha, fica sem jeito, né, de voltar à equipe e ser censurado. Então, de forma alguma, né, nós estamos abertos, nós estamos aqui para acolhê-los e buscar, né, tratar e procurar qual foi a causa. Então, juntos, nós somos mais fortes e nós podemos resolver os problemas. Mas não suma, né, da equipe, porque realmente é a melhor forma que a gente tem de controlar. Então, uma pequena mudança na sua rotina pode trazer muita mudança, né, para a alimentação. E aí, a médio e longo prazo, o paciente não se dá conta e acontece, né? Da mesma forma que não acordou obeso antes da cirurgia bariátrica, esse aumento do peso gradativo chegando à recidiva também não acontece de uma hora para outra, né? Então, é bom, depois desse primeiro ano de cirurgia, uma vez por mês, né, a gente costuma aconselhar a se pesar, mas depois desse segundo ano seria interessante o paciente usar sim a balança, ter uma peça de roupa como uma peça-chave, né, de tempos em tempos vestir aquela peça de roupa, como controle realmente, né? Lembrando que o aumento do peso não se dá somente na balança, a gente consegue sentir nas medidas também.
Ok? Larissa, obrigado, então, boa noite para você. E a mesma Obrigada, coisa, Larissa, gente. se puder, vai responder se tiver alguma dúvida do pessoal. Eles querem saber porque o café não deixa absorver o ferro, então manda para eles aí, tá? Ah, então tá bom. Obrigada. Boa Obrigado, fica com noite. Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, agora vamos trazer o Murilo, tá? Que é o preparador físico, mas lembrando que nos reganhos de recidiva, praticamente com quem vocês ouviram agora, 95% do tratamento está com elas duas. Não adianta ficar procurando fórmulas milagrosas, cirurgias milagrosas. Existem possibilidades? Existe. Mas 90%, 95% é com a Larissa que vocês viram, é com a Raquel que vocês viram, é ali que vocês vão conseguir buscar, de novo, o caminho para chegar aonde tem que chegar. Tá? Então, não esqueçam disso, é extremamente importante. Murilo, você já está me ouvindo, Murilo? Ainda parece que ainda não está. Quando ele entrar, a gente já conversa com eles, então. É claro que eu vou... Murilo entrou. É claro que eu vou falar também, no finalzinho, dos 5% que a gente pode tentar fazer, tentar trazer de benefício. Mas lembrando, do tratamento para obesidade é sempre clínico. A cirurgia, como eu falei no começo, ela faz parte do processo. O que é tratamento clínico? Reeducação alimentar. É entender o que a nutricionista passa e tentar praticar, o que a psicóloga passa e tentar praticar, e que agora o Murilo também vai passar e tentar praticar. Boa noite, Murilo. Se apresente aí para a moçada, por favor. Boa noite, Jaime. Tudo bom? Primeiro, queria agradecer o espaço e agradecer a todo mundo que está assistindo aqui. E vamos falar um pouquinho também da parte de atividade física, né? Que, assim como todas as outras que as meninas falaram agora, também é necessária na parte pós-cirúrgica, ainda mais agora na recidiva, para não ter justamente isso acontecer. Aqui tem uma pergunta aqui. Qual a principal importância da existência do preparador físico na equipe multidisciplinar? Boa. Então, isso é bem importante porque justamente quando a pessoa faz a cirurgia, a parte que ela assume de mudança de vida é comportamental e nutricional. E no nutricional, não somente o psicólogo, mas a pessoa também precisa introduzir atividade física na vida dela, para se tornar um pouco mais saudável e também evitando a questão do reganho de peso e perca de massa magra. É isso que eles querem saber. Como que o exercício físico, então, ajuda as pessoas no emagrecimento e na prevenção do reganho? Isso. Então, o exercício físico, ele entra não somente com a parte de você estar gastando mais energia, mas também com a parte geral do seu corpo, porque você começa a se mexer mais, a se mover mais. A atividade física, ela muda a sua vida não somente no vou ali fazer exercício. Você se torna uma pessoa mais ativa, você não vai até ali, você tem que ir na esquina, você não vai de carro. Você vai andando, você começa a se mexer mais, seu corpo começa a se mexer mais. Com isso, você começa a manter o seu peso e também começa a perder. Agora explica para eles por que é importante ter massa magra, ganhar massa magra. Que importância ela vai ter para a gente, Murilo? E Então, lembrando o seguinte, pessoal, pode mandar pergunta para o Murilo aí, ele está preparado, hein? Vamos lá. Então, a massa magra, ela é essencial para o corpo humano no geral. E é justamente quando as pessoas querem emagrecer, elas querem ganhar mais massa magra ou diminuir percentual de gordura. Porque emagrecer significa ficar mais magro. E esse é o objetivo. Quando você está fazendo a cirurgia, você acaba perdendo um percentual de massa magra grande, porque você está emagrecendo, está perdendo tudo, está tudo acontecendo. E você, perdendo a massa magra, você também perde coisas que ajudam na sua vida. A massa magra, ela ajuda você com seu ânimo, com seu humor, sua disposição. Tudo que você faz na sua vida, você precisa da massa magra. Então, você não dando essa atenção para ela e não... Como eu posso dizer? Você tendo esse déficit que você tem no geral, você acaba... Perdi um pouco a pergunta, desculpa. Então, eu estava comentando isso porque a gente sempre discutiu e realmente eu achei que você tem muita razão nisso. Ter massa magra, você queima mais calorias só por ter a massa magra. Exato. Então, em termos assim de futuro, eu acho que se a gente puder ganhar essa massa magra, nós já vamos ter um fator limitante para não ganhar peso, porque nós vamos ter que pegar energia para os músculos que precisam. Mesmo, muitas vezes, sem estar praticando o que a gente praticava, mas só para o reganho de massa magra já é importante, né? Exato.
Estou me perguntando aqui, Murilo, o que é melhor? Algo mais aeróbio ou algo mais de musculação mesmo, de resistência? O que você acha aí para passar para eles? Então, aí vai depender. Mas se você quer manter massa magra e ganho de massa magra, com resistência com certeza vai ser o ideal. O exercício aeróbico ele te ajuda no aumento de gasto calórico e na questão cardiorrespiratória, circular e outras no geral. Mas se você quer manter e ganhar a massa magra, você precisa de exercícios de força e resistidos que vão ter o estímulo no músculo necessário para manter a massa magra e ter o ganho. Exercícios aeróbicos acabam não tendo tanto isso. Então está perguntando aqui, através da corrida, eu posso ganhar massa magra? Pode. Você pode, mas é limitado. Você não vai ganhar um número exponencial de massa magra. Porém, você tem um ganho a partir do momento que você está tendo o estímulo no músculo. Então, pode dizer. Não, pode terminar. O estímulo que você tem, quando você tem um pouco menos de massa no músculo estimulado, com o exercício aeróbico você consegue estimular ele até certo ponto e ganhar um pouco de massa. Porém, é limitante. Um exercício que você está fazendo de forma mais regrada, mais concentrada e especializada naquele músculo, você consegue ter um ganho maior. Outra coisa que eu ia te perguntar aqui, tem também agora aqui, é possível perder peso e aumentar a massa magra? Com certeza. Peso a gente espera que eles percam gordura. Com certeza, peso e Mesmo a gordura. massa magra pesando, se der para perder muito mais gordura, é possível. Com certeza, né? lógico que com certeza. Então, a partir do momento que você está fazendo um exercício, que eu falei, o resistido, você está perdendo peso, porque você está gastando caloria não somente na hora, mas também pós-exercício, porque o seu corpo continua trabalhando, e mesmo para reconstruir o que você gastou durante o exercício, você está gastando mais energia do que o normal. Isso é essencial das pessoas saberem. E após o exercício, você vai estar ganhando massa magra. Então você aumenta a sua massa e diminui a gordura ao mesmo tempo. Tá certo. Aí tem os pacientes operados, os que estão se preparando para operar. Que conselho vamos dar? O paciente que vai fazer a cirurgia e para o paciente que operou, os 15 primeiros dias, os outros 45. Como se comportar? Então, o pré-operatório seria bem interessante eles já começarem a praticar alguma atividade. Justamente porque ao deixar o seu corpo mais ativo e começar a se mexer, você já ajuda lá na frente, na sua parte de recuperação, de cicatrização, até mesmo possíveis flacidez, que tem até uma pessoa perguntando aqui sobre exercício e flacidez. A flacidez, mulher. Ela pode ocorrer a flacidez, com certeza, mas com o exercício já iniciado no pré-operatório, você diminui bastante a incidez dela e também a quantidade. E no pós-operatório, agora continuando a pergunta, já no pós-operatório, nos primeiros 15 dias é recomendado o paciente ainda ficar um pouco mais em casa, mais tranquilo, sem muito movimento, apenas pequenas caminhadas. Mas após os 15, até mesmo nós temos aqui um link que os pacientes podem depois estar entrando em contato e acessando, que já tem alguns treinos que eles podem fazer bem leves, que já vão começando a fazer eles praticarem uma atividade e melhorar a recuperação deles, com certeza. Tá certo. E o que você vê aí, Murilo? Muito paciente que reganhou peso, eles Posso responder a pergunta da... física, Desculpa, Jaime. Posso responder a pergunta da moça, que ela perguntou da Angélica? Então, Angélica... É da flacidez? Da flacidez. Então, não existe um exercício específico para você não ter flacidez. Para você não ter flacidez, é uma questão que envolve o colágeno, o seu corpo, a idade, tudo. O exercício físico ele vai ajudar você na questão total. Seu corpo vai ficar mais rígido. Então, você praticando qualquer exercício que te faça bem, você já vai estar ajudando na questão da flacidez. Fica tranquila. Aí eles querem aquela pergunta que eu até aconselho. A pessoa fazer atividade física hoje em casa usando o próprio peso dela, uma parede, uma cadeira, o próprio peso, quem sabe o elástico. O que se orienta aí nesses pacientes que estão na quarentena recuperando? Isso é muito bom, porque justamente as pessoas que fizeram a bariátrica, eles já não têm um histórico de exercício muito grande. Então você consegue em casa fazer exercícios simples, com coisas que você tem no seu dia a dia, que você já pode estar ativando o seu corpo e trabalhando essa parte do exercício. Nós podemos eu mesmo passo para os nossos pacientes, a gente tem alguns exercícios que eles fazem em casa que é totalmente com peso corporal. Usa garrafinha, cabo, coisa simples. Existem elásticos também que ajudam nisso, que fazem você ter uma resistência melhor e ajudam bastante na quantidade de exercício para não ficar monótono,
e também para você conseguir ter um estímulo melhor, sabe? Tá certo. O restante que eu estou vendo as perguntas aqui, Murilo, foram meio repetitivas, ou você respondeu. Uhum. Você foi respondendo. Teve alguém que perguntou quanto tempo pós-cirurgia pode fazer exercício, eu entendi, resistidos, não sei o que é isso. Posso fazer flexão de Musculação. braço antes dos 30 dias? Pode fazer o quê? Flexão de braço? Isso. Depende da intensidade. Ela pode ser feita, só que com uma intensidade baixa. Não é necessário você, nem recomendado você fazer uma coisa muito forte. Pode fazer uma flexão de braço na parede, que você já vai estar estimulando o peitoral, o tríceps e o deltoide, e não tem nada impactante para o seu corpo. Então, tranquilo. E aí, Murilo, eu acho assim, tudo para aderir tem que ter prazer, né? Com Que certeza. conselho você daria, então, para o pessoal que vai iniciar na parte, vamos dizer, da atividade física? Escolher o quê para eles poderem ter uma constância, eles poderem realmente fazer isso por mais tempo? Que orientação que você dá para o pessoal? Porque tem que fazer uma coisa que dê prazer, que ele gosta de fazer, né? Com Que certeza. atividades físicas seriam boas? Qual é melhor? Piscina é melhor? Academia é melhor? O que você acha disso? Então, eu acredito Ciclismo, primeiramente tem alguém que falou de ciclismo agora aqui. ciclismo, bom também. É realmente aquilo, Jaime. O melhor é o que faz a pessoa se sentir bem. É uma coisa que ela vai ter que aderir na rotina dela, na vida dela. Então, se ela não estiver confortável fazendo aquilo, já não é o ideal. Então, principalmente mas é uma recomendação minha. A galera que vai da parte pós-cirúrgica aí, é legal fazer exercício na água, fazer uma hidro, uma natação, vai ser bem legal para você. Não é uma coisa que tem muito impacto. Você já consegue ficar mais tranquilo, já não tem lesão, não tem dor. Tudo que te ajuda nisso é satisfatório. Porém, uma musculação, um treino funcional, tudo é válido. Tudo que fizer você se mexer, fizer você, pô, se sentir melhor, tá valendo já. Tem uma pergunta aqui também. Ainda não fiz cirurgia, mas pratico ciclismo. Quanto tempo depois da cirurgia eu vou poder praticar de volta ciclismo? É recomendado você começar a praticar depois de pelo menos os 45 dias, mas pro ciclismo, se você for fazer um pouquinho mais forte, uns 2 meses, 3. Porque ele é um exercício de impacto. De impacto não, mas que exige bastante do corpo. Então, é uma coisa que você tem que fazer um pouquinho mais gradativo. Você entrar em contato com o doutor, entrar em contato com o fisioterapeuta, com o preparador. É uma coisa que a gente vai conversar com você, com o paciente, para ele saber a sua condição. Cada paciente é individual, então não posso falar, às vezes, para você como você pratica, vai servir para um outro paciente que não pratica tanto assim. Tá certo. Ô Murilo, já estamos chegando já no finalzinho. Você vê como quando o assunto é gostoso, que ele vai Vai. bem. Como que interage hoje você com o pessoal da fisioterapia? Como que funciona aí? Você e o fisioterapeuta, como vocês estão trabalhando? Então, a gente tem uma interação bem legal, porque o nosso fisioterapeuta, ele é, pô, ele é muito bom, primeiramente, que ele é muito bom, ele ajuda bastante. E ele tem uma base total com, tipo, todas as comorbidades que as pessoas têm, tudo que eles estão passando ou precisam melhorar, ele já chega pra gente e pra mim já passa tudo. Então eu tenho qualquer informação necessária para individualizar o treino pro paciente. Se ele tem alguma dor, alguma lesão, qualquer uma dessas coisas, ele pode estar vindo comigo, porque ele para a gente e não tem problema nenhum. É uma ligação bem grande. O fato de a gente ter uma equipe multidisciplinar ajuda bastante, né? A gente tem toda a base do paciente e tudo que é necessário para atender ele da melhor forma. Então, Bernardo, aí você está representando a Isso. fisioterapia, hein, Bernardo? Ele está falando de você, mas você representa o grupo inteiro. A gente É. faz do Bernardo o exemplo, Sim, mas sim, sim, os sim, sim, mas temos uma equipe fisioterapeutas completa. todos são excelentes. Perguntar do Muay Thai aqui também se pode praticar, eu creio que seja como ciclismo também, né? É Mesma algo coisa, de bastante impacto, vai poder voltar, mas eu com imagino pelo certeza. menos aí uns 45 dias para frente, né? Que a gente acaba liberando aí para Exato. eles. Murilo, alguma mensagem especial que você gostaria de deixar? Gostaria de pedir para a galera estar entrando no perfil da clínica, vendo os vídeos, que já tem alguns vídeos lá explicando como eles começarem a praticar algumas atividades e pedir para a galera se mexer mesmo, é Murilo, importante então para eles. faz o passo a passo daí para dizer como que vai fazer isso. Porque eu acabo operando, eu viso para eles entrarem, para eles estarem vendo, eles poderem fazer alguma coisa nos primeiros 15 dias, já começar, né? E eles são muito Uhum. afins mesmo. Qual seria esse passo a passo?
Então, eu fico até feliz de perguntar isso, porque agora os novos pacientes, agora eles vão ter um QR Code Outra no... coisa, como eles vão poder no... treinar com você? Um seria ver lá. Mas como poderia também treinar com você? Porque nós temos uma academia na clínica e tem outras academias, né? Então, Sim, sim, sim. vende seu jabá aí. Então, a partir de agora, os pacientes vão estar recebendo um QR Code no plano pós-operatório deles, e lá eles vão ter acesso a um link que já vai direcionar eles direto para o vídeo, introduzindo o que vai ser o treinamento e dando de cortesia para eles 30 dias de treino que eles podem fazer em casa, usando peso corporal, tudo tranquilo, que já vai ajudar bastante. E também, após isso, eles podem estar indo lá na clínica para fazer uma avaliação, e lá nós temos a opção de treinar tanto lá na academia, porque temos uma academia completinha na clínica, com tudo para atender o paciente. Também, se for querer treinar comigo, temos aqui as academias da região, e agora também estamos começando com treinamento online. Então, mesmo de casa, o aluno já vai estar recebendo, o paciente já vai estar recebendo um atendimento especializado para ele, e que ele vai poder estar fazendo com coisas simples e rapidinhas, que não vai tomar muito tempo dele, nem deslocamento, e já faz em casa o treininho que já vai fazer tudo que precisa para ele. 15 minutos, sei lá, 15, 20 é o minutinhos, né? suficiente para ter eficiência esses treinos? Com certeza. O pessoal, importante 15, é a questão 20 minutos, todos podemos fazer, pô, né? Todo mundo tem 20 minutinhos ali. É uma questão, a questão não é você fazer 1 hora intensa. É consistência. Se você se mexe todo dia 20 minutinhos, seu corpo já está melhor a cada 20 minutos. Não adianta você fazer 60 minutos um dia e ficar 4 dias em casa. Se você vai fazendo sempre bonitinho, vai trabalhando seu corpo, vai indo de pouquinho em pouquinho com o que você precisa, não só o que você quer, aí o seu corpo consegue ir, você vai tranquilo, não tem problema nenhum. Murilo, obrigado então, cara. Valeu, a live foi muito boa. Se quiser deixar alguma mensagem, pode deixar. Se quiser deixar alguma coisa a mais, o tempo é teu. Eu queria só agradecer realmente pelo espaço, queria agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Vocês podem estar entrando no meu Insta, que eu vou começar a soltar algumas informações lá. E no próprio Insta da clínica também tem alguns vídeos de treinamento que já pode fazer em casa, e também um vídeo explicativo sobre essa questão. Obrigado. Mas é isso. Valeu, Jaime. Boa noite. Obrigado. Obrigado, você também. Pessoal, então, olha, hoje foi bem proveitoso. Sobre o tema, como eu comentei, é difícil. É difícil a gente pensar em algo a mais assim do que o pessoal quer. Muitas vezes procura uma cirurgia milagrosa para poder, vamos dizer, buscar o que ficou. Mas vocês perceberam que o tratamento ele é clínico, sempre, sempre. Mesmo depois que opera, ele continua clínico. Então, pensar em uma cirurgia teria algumas possibilidades. Eu falei que seria aqueles 5 minutos finais que eu gostaria de falar para vocês. Algumas delas, vamos pensar em procedimento. Vamos ver, o paciente fez tudo o que a gente pediu para fazer. Antes de a gente insistir para que eles comecem com o tratamento clínico, a gente faz alguns exames. Se houver algum problema realmente anatômico, como se fosse uma comunicação do estômago pequeno com o estômago grande, e uma saída muito grande do estômago para dentro do intestino, esses pacientes podem ser pensados num novo procedimento cirúrgico para corrigir essa comunicação, ou um tratamento endoscópico com ablação de argônio para diminuir essa saída do estômago e o paciente ter sensação de saciedade também e poder, junto com o tratamento clínico que ele está fazendo, voltar a perder peso. Isso é para o bypass. Existe também um bypass que não ficou muito bem feito, ou, vamos dizer, o estômago está grande, mas seria aqueles mais bypass antigos, quando a gente fazia com cirurgia aberta. Hoje, com videolaparoscopia, é muito raro isso acontecer. Normalmente, o estômago é pequeno, o problema não é aí. Então, bypass é essa situação que tem. Já os pacientes com sleeve, esses sim, desde que eles tenham algum problema muito recorrente com a cirurgia, como muito problema de refluxo, ou eles voltaram a ganhar peso e não estão conseguindo com o tratamento clínico, se pode pensar nesse paciente em transformar esse sleeve no bypass. É uma possibilidade. Só que é discutível, sabe? Muito discutível se a eficiência é tão boa, vale tanto a pena. Sempre a gente imagina que é desconhecido cada resultado. E não são todos os resultados que são satisfatórios assim. De qualquer jeito, eu queria agradecer. Quero mandar também aqui agora um beijão para a Gabizinha,
que trabalha com a gente, está fazendo aniversário hoje também. Parabéns aí, curta o seu churrasquinho. Boa noite ao pessoal todo, tá? E juízo, tá bom? Estamos aí. Com Deus. Serena.